E vamos para mais um vídeo. O caminho para a sua verdadeira liberdade. Definir propósitos e objetivos é o único caminho para o sucesso e felicidade na vida. E esse é o maior desafio da humanidade. A mente vazia é oficina do diabo. Afinal, os sábios não são tolos. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto. Hoje é dia 28 de março de 2024, uma quinta-feira meio chuvosa, meio com um mormacinho assim, e nós vamos hoje para mais um trecho do livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Eu vou ler algumas perguntas e respostas, porque esse livro é feito como se fosse o entrevistador, que é o senhor humano, e o entrevistado, que é o diabo que gosta de ser chamado de Sua Majestade. E antes de nós entrarmos aqui no conteúdo, eu quero agradecer imensamente a Rosângela Painelli, a Teta Healing, que esteve presente conosco na live de antes de ontem. Vou deixar, inclusive, no final desse vídeo, a indicação da live para vocês, certo? E também vai ficar para vocês a playlist que eu tenho aqui falando sobre as leis do universo, que está diretamente relacionada com, então, o livro do Napoleão Hill. Então, pessoal, ele fala aqui várias coisas, eu já estou na leitura aqui bem avançada, né? De vez em quando eu vou trazer algumas coisinhas para vocês. Então, ele diz que, segundo a Sua Majestade, né, os humanos alienados são aqueles que não possuem propósitos e objetivos na vida, e são os que ele chama de alienados. Ele faz questão de repetir essa palavra várias vezes, pois eles passam a ser dominados pela sua força, a força da Sua Majestade, o opositor de Deus, vamos colocar assim, e não pela força da onipotência, ou Deus, ou matriz divina, ou como você preferir chamar. Então, aqui, na página 22 do livro, é editora CDG, ok? Nós temos o seguinte. Eu vou ler para vocês e, de vez em quando, fazer algumas observações. Se bem que ele está sendo tão claro aqui que, se por acaso, né, você tiver alguma dificuldade de entendimento, às vezes eu posso ler mais rápido, sei lá, é só você voltar o vídeo e ouvir novamente, até você compreender quais são todas as mensagens que estão sendo passadas por aqui, ok? Então, vamos lá. Pergunta. Então, eu entendo que a definição é o primeiro requisito para o sucesso em todo e qualquer empreendimento humano. Isso está correto? Quando ele fala empreendimento humano aqui, ele está se referindo à vida do ser humano, a qualquer área envolvida na vida de nós, seres humanos. Então, a vida é o nosso empreendimento. E então, a Sua Majestade responde: exatamente. Qualquer coisa que ensine as pessoas a examinarem fatos e conectá-los a planos definidos por meio de um pensamento apurado vai dificultar a minha profissão. Se essa sede por conhecimento definido, que agora está se espalhando pelo mundo, mantiver-se assim, meu negócio ficará ameaçado dentro dos próximos séculos. Eu triunfo na ignorância, na superstição, na intolerância e no medo, mas não consigo manter-me de pé ante um conhecimento definido, propriamente organizado em planos definidos nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas. Então, o senhor humano pergunta: por que você não assume a onipotência e administra todos os trabalhos da sua própria maneira? E ele responde: você pode também perguntar por que a porção negativa do elétron não toma conta da porção positiva e faz todo o trabalho. A resposta é que ambas as cargas, positiva e negativa da energia, são necessárias para a existência do elétron. Uma é balanceada igualmente contra a outra, e assim deve permanecer. E é dessa forma que ocorre a relação entre a onipotência e mim.
Representamos as forças positivas e negativas de todo o sistema dos universos e estamos igualmente balanceados uma contra a outra. Se essa força de equilíbrio fosse modificada, mesmo que num ínfimo grau, todo o sistema dos universos se tornaria rapidamente reduzido a uma massa de matéria inerte. Agora, você sabe por que eu não posso tomar conta de todo o show e simplesmente fazer tudo do meu jeito. E o senhor humano pergunta: se o que você diz é verdade, você tem exatamente o mesmo poder que a onipotência? Isso é verdadeiro? Sim, isso está correto. A minha oposição a quem você chama de onipotência se expressa por meio das forças que você chama de boas, as forças positivas da natureza. Eu me expresso por meio de forças que você chama de más, as forças negativas da natureza. Tanto o bem quanto o mal são forças que devem coexistir na natureza. Uma é tão importante quanto a outra. Então, o senhor humano pergunta: então, a doutrina da predestinação é verdadeira. As pessoas nascem para o sucesso ou para o fracasso, para a miséria ou para a felicidade, para serem boas ou más, e elas nada têm a ver com isso e muito menos podem modificar as suas naturezas, já que existe o lado positivo e o lado negativo. Quem veio positivo é positivo, quem veio negativo é negativo. É isso que você está afirmando? E ele responde enfaticamente não. Cada ser humano tem uma ampla gama de escolhas, tanto para os seus pensamentos quanto para as suas ações. Cada ser humano pode usar o seu cérebro para a recepção e para a expressão de pensamentos positivos, ou pode usá-lo para expressar pensamentos negativos. A sua escolha nesse assunto tão importante molda toda a sua vida. E aqui é bom nós lembrarmos que nós temos os pensamentos que geram os sentimentos que movem as nossas ações, ok? Então, é pensamento, sentimento e ação. Senhor humano, pelo que você disse, pude perceber que os seres humanos têm mais liberdade de expressão do que você ou a sua posição. Isso está correto? Sim, isso está correto. Tanto eu quanto a onipotência somos limitados por leis imutáveis da natureza. Nós não podemos nos expressar, seja de que maneira for, se não for em conformidade com essas leis, ou seja, o que nós chamamos de negativo é negativo, o que é positivo, e sem essa dualidade, sem essa famosa lei das polaridades ou o princípio das polaridades, o universo não existiria, e nem a nossa pilha, por exemplo, nem as baterias. Então, é verdade que o homem tem direitos e privilégios não disponíveis nem para a onipotência e nem para o diabo? Isso é verdade? Sim, isso é verdade, mas você também tem que acrescentar que o homem ainda não acordou totalmente para dar-se conta de sua força em potencial. O homem ainda não se considera algo como uma. O homem ainda se considera algo como uma poeira no vento, quando na realidade ele tem muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas. E o senhor humano pergunta: a definição de propósito parece ser uma panaceia para todos os males do homem. E ele responde: talvez não isso, mas você pode ter certeza de que ninguém se tornará autodeterminado sem a definição de seu propósito. E tudo isso, pessoal, tem a ver com os temas desse canal. Eu sempre falo para vocês aqui sobre o poder das leis do universo, eu explico para vocês como que a nossa mente funciona, tudo isso que o Napoleão Hill coloca nesse livro aqui está diretamente ligado ao nosso processo de autoconhecimento e o entendimento de como a nossa mente pode controlar todas as nossas ações e o nosso pensamento e o nosso, as nossas realizações e, portanto, estar ligado ao onipotente, como ele diz, como nós podemos nos entregar a tudo que há de pior e aí nós estarmos ligados ao diabo, à sua majestade, como ele também se intitula aqui, ok? Depende somente de nós.
E esse tema também está diretamente relacionado com o treinamento que eu tanto falo para vocês aqui, do Enea Mind, do querido professor Marcos Trombeta, que, inclusive, na live da semana que vem, terça-feira, às 19h30, estará conosco ao vivo para nós justamente conversarmos um pouco mais sobre o Enea Mind, se eu não me engano, é a segunda live que nós fazemos sobre isso, tá? E se você está passando por aqui, gosta de temas assim, não é inscrito, convido você a se inscrever, pessoal, deixar o joinha, o comentário, compartilhar, tá? Eu vou deixar cards para vocês aqui ao longo de tudo, lembrando a vocês que aqui na descrição eu tenho todos os links dos quais eu sou afiliada e também o contato para sessões de aconselhamento comigo, e a nossa mensagem de hoje é aqui da contracapa do livro, tá? Eu vou ler para vocês aqui esse finalzinho. Então, abre aspas para aqui a editora. Quando amamos a nós mesmos e vivemos em paz e harmonia com nossa própria consciência, aí sim encontramos aquele que nos deu o presente da vida. Sabendo mais sobre o diabo e as suas armadilhas mentais, acabamos nos aproximando mais de Deus. Eu sou Sofia Golfeto, eu vejo vocês aqui em todos os vídeos que eu estou deixando sugerido. Fiquem mais um pouquinho comigo. Muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau.